Gente, o mundo mudou muito, sim, mas mudou muito mesmo. Se a gente olhar assim de 40 anos para cá, o mundo parece que passou por uma transformação de 500 anos. É uma coisa assim de ficar abismado mesmo. Mas eu gostaria de falar brevemente a respeito de relacionamento de pais cristãos com filhos, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que um pai cristão, ele não deve viver para dar as coisas mais caras que existem para os seus filhos. Sejam roupas, calçados, celulares e qualquer coisa nesse sentido. Essa não é a principal missão de um pai bem-sucedido, ok? Existem pais que trabalham muito e que, infelizmente, eles vão passar a maior parte do tempo no trabalho e às vezes nem vão ver os filhos crescerem tanto. Mas isso é algo que é honrado, porque o pão está sendo levado para casa. Mas o que eu quero dizer de fato é o que a Escritura nos ensina para nós como pais, é que nós devemos pregar a palavra para os nossos filhos. E a Bíblia diz que nós devemos pregar para os nossos filhos enquanto eles estão andando conosco na beira do caminho, na beira de um caminho, indo para algum lugar. Devemos pregar antes de dormir, devemos pregar quando estamos sentados na mesa com os nossos filhos, devemos pregar e orar por eles, né, antes de dormir. Nós devemos ensinar os nossos filhos de todas as formas. Se você quiser realmente fazer um sacrifício financeiro em prol dos seus filhos, né, pague um colégio cristão para eles, porque os nossos filhos, eles são educados por 1.500 horas em colégios seculares que falam tudo contra a palavra de Deus. E como disse um pregador, e às vezes os nossos filhos vão para a escola dominical na igreja pintar a Arca de Noé. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de cristãos que valorizam colégios cristãos, que colocam seus filhos lá, não para eles serem simplesmente os maiores músicos, matemáticos, cientistas, médicos, mas cristãos acima de tudo, porque você pode ter, né, tido a graça de ter levado seu filho a uma profissão certa, a um país nobre, a uma vida de seguranças e conforto, mas se não levou a Cristo, você não levou a lugar nenhum. Então nós somos chamados para isso, nós somos chamados para ensinar os nossos filhos, somos chamados para ir numa igreja onde a palavra de Deus é pregada e ali os nossos filhos vão ser ensinados. Nós fomos chamados para ser esse tipo de pai, e tem sido muito difícil, porque a gente tenta influenciar os nossos filhos dando os brinquedos da moda, as coisas que eles querem, mas na verdade é muito mais do que isso. Se Cristo não for colocado no coração e na mente dos nossos filhos, nós vamos sofrer demais na adolescência e na fase adulta dessas crianças. É necessário que a gente ensine o caminho que elas devem andar. Como Salomão disse, meu pai me ensinou em todo o tempo. E Salomão, dizendo aquelas coisas, ele disse: o meu pai me ensinou, inclusive, não ficar de tocaia e roubar ninguém. E falou muitas coisas que foram ensinadas. Então, mesmo depois de adulto, ele se lembrava dessas coisas. Como um bom pai e uma boa mãe, certo? Fique, né, com os princípios da palavra sobre o que é dar algo caro aos seus filhos, e não com os princípios do século XXI. Deus te abençoe.